Olá, prof! Seja muito bem-vinda a mais uma aula hoje, em especial, claro, hoje nosso primeiro congresso sobre alfabetização lúdica e trago para você, professora, uma aula muito objetiva, eficaz, com um projeto incrível. São 35 apostilas da Educa Fácil que eu consegui aplicar com a minha sala de aula no processo de alfabetização e hoje trago para você, professora, para que você possa sim aplicar já em 2024, já iniciando aí o ano com o pé direito, tudo bem? Prof, antes de mais nada, você, prof, que não me conhece, sou professora Fernanda Ávila, especializada na área da alfabetização. Atualmente estou com uma sala do segundo ano nesse processo de alfabetização e também mestrando na área da neurociência, claro, na área da alfabetização. Então, hoje trago para você, prof, uma aula muito prática, muito objetiva, mas claro, trazendo a neurociência a nosso favor. Então, hoje eu vou mostrar para você, prof, atividades aplicadas em sala de aula que são eficazes. Atividades, então, claro, que irá alfabetizar todos os seus alunos em sala de aula. E também, claro, já trabalhando com a inclusão. Eu tenho atividades aqui também específicas. Caso você tenha algum aluno de inclusão em sala de aula, você também irá conseguir aplicar esse material, certo? Antes de iniciar a nossa aula, iniciar o meu slide, até porque será muito breve, bem rápido, tranquilo, mas claro, eu preciso trazer alguns objetivos, qual é a intencionalidade desse projeto, dessas atividades, como que você vai aplicar isso em sala de aula. Mesmo você, prof, que está no infantil, pré-1, pré-2, infantil 3, infantil 4, ou primeiro ano, segundo, terceiro ano, consegue aplicar tranquilamente, porque eu tenho diversas atividades. São mais de 1.000 atividades ao todo dessas apostilas, certo? E não somente as apostilas, eu tenho um planner para você, prof, totalmente organizado, estruturado, para que você também possa trabalhar isso em sala de aula e, claro, organizar toda essa estrutura. Porque não adianta atividades, apostilas, projetos, enfim, e não ter uma organização em sala de aula. Então, eu vou mostrar também para você, prof, uma organização. O meu planner de 2024 também irá ser seu. Vou mostrar o meu planner para você também, tá, prof? Mas antes da gente iniciar, começar aí o nosso bate-papo, nessa aula falando sobre a alfabetização, eu gostaria de compartilhar algumas informações, certo? Prof, terá um grupo de WhatsApp, na verdade é um grupo aberto, onde nós vamos aí trocar ideias, conversas, bate-papo. Então eu peço que você entre nesse grupo de WhatsApp. Também por lá, eu sempre estou encaminhando alguns dos arquivos, PDF da nossa aula, ou até mesmo arquivo gratuito que eu sempre libero lá no meu Instagram. Então, não deixe de entrar no grupo de WhatsApp, certo? E depois, claro, você vai anotar 3 códigos aí. Durante a aula, eu vou falando alguns números, tudo bem? Anotem esses números, pois lá no finalzinho nós vamos encaminhar também um link no grupo de WhatsApp para que você garanta o seu certificado dessa aula gratuitamente, certo? Então, o certificado dessa aula de 4 horas será totalmente gratuito. Mas lembre-se de anotar os códigos dessa aula, tudo bem? Não se esqueça, certo? Vou liberar já o nosso primeiro slide. E já anotem, por gentileza, o primeiro código é o número 6. Número 6, tudo bem? Então vamos lá. Para que você, prof, alfabetizadora, está aqui comigo hoje, tirando esse tempo para aprender, tirando esse tempinho agora, claro, chegando no finalzinho do ano, a demanda é um pouquinho mais complexa, eu também estou nessa demanda de relatórios e notas e tudo mais. E nós sabemos
como que é essa demanda. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com você, prof, algo diferente, algo que você possa iniciar o seu ano de 2024 diferente, de uma forma diferente. Que eu sei, prof, que durante o ano sempre surgem diversas dúvidas. Será que realmente eu estou fazendo certo? Será que a minha criança avançou até onde eu gostaria que ele estivesse avançado? Será que eu estou entregando aí alguma criança com muita dificuldade para outra professora? Fica bem complicado, né? Chega agora finalzinho do ano, você está com aquela criança que você fala, nossa, eu já fiz de tudo por ela. E aí você entrega essa aluna ou esse aluno para a professora do ano seguinte e fica bem complicadinho, né? Porque nós precisamos montar diversos relatórios, enfim, diagnósticas, sondagens, para poder mostrar que, de fato, você, prof, fez um belo trabalho. Então, hoje, eu vou mostrar para você, prof, não somente as atividades, as apostilas, mas entender por onde começa, entender lá do início, será que realmente eu estou fazendo certo? Ou será que eu estou deixando levar? Hoje eu pego uma folhinha legal, amanhã eu tiro uma outra atividade da internet que é bacana, que é bonitinha, e assim vai indo, sem uma sequência, né? Sem respeitar a neurociência, e muitas das vezes a gente acaba então dando murro em ponta de faca, não é mesmo? Porque de fato a gente não está fazendo o que é correto. Mas precisamos o quê? Entender por onde começa, porque muitas das vezes é falta realmente de conhecimento. Nós precisamos parar, estudar, analisar. Será que eu estou realmente fazendo certo? Não, pera lá, vou procurar uma ajuda. Eu preciso estudar, eu preciso me especializar nessa área. Então, hoje, falando com uma professora, tenho certeza que você que está aqui comigo, uma professora alfabetizadora, ou mesmo você que está na educação infantil, você precisa entender também por onde começa, porque a educação infantil, ele é o alicerce, é a nossa base do processo de alfabetização. Eu falo muito isso nas minhas aulas, em lives, que a galera da educação infantil, ela é a base, é o alicerce. Quando a gente vai falar, quando chega lá no primeiro, no segundo ano, essa criança, ela já precisa ter esse alicerce, certo? E muitas das vezes não tem. Acontece o quê? As lacunas. Por falta disso. Muitas das vezes alguma habilidade, alguma lacuna não foi trabalhada, evidenciada da maneira correta, e acaba que diversas lacunas vão se agravando durante todo o ano, né? Então, hoje, como alfabetizadora, eu sei por onde começa, eu sei como funciona, qual é a etapa, qual que é a sequência, para que meu aluno possa avançar. E eu gostaria de compartilhar hoje o meu conhecimento com você. Por onde começa? Eu coloquei lá consciência fonológica e o princípio alfabético. E agora eu levanto uma pergunta para você, prof. Você, prof, trabalha consciência fonológica? Trabalha princípio alfabético? Essas duas bolinhas que eu coloquei colorida são duas aqui, ó. Essas são duas principais, né? Na verdade, é assim, primordial. A gente fala com habilidade preditora, essencial no processo de alfabetização. Quando a gente fala de alfabetização, a gente se encaixa a consciência fonológica e se encaixa o princípio alfabético. Até porque eu já fiz aulas sobre isso também, falando o porquê do princípio alfabético, contando a história do alfabeto, né? Vocês sabem disso, já tem aulas gravadas falando sobre isso, o porquê do sistema alfabético, porque nós, né, temos esse sistema alfabético. Então, esses dois pontos que eu coloquei colorido é primordial, tá? Então, eu coloquei lá, ó, iniciar a alfabetização com evidências científicas. Assim, então, respeitamos a neurociência da leitura. Quando eu falo de consciência fonológica, ela, claro, já está em livros, sendo diversos livros, né? Eu sempre estou compartilhando com vocês livros, né? Teses, enfim, artigos, comprovando que a consciência fonológica, ela está ao nosso favor. Trabalhando consciência fonológica, você consegue, então, atingir um nível melhor com os seus alunos, com a sua turminha. E aí eu coloquei lá embaixo, trabalhar com senso de eficácia grande em seus projetos. Por quê? Quando a gente trabalha alguma dessas habilidades que eu vou falar hoje, né, inclusive eu até coloquei, Eu até coloquei os pré-requisitos, né, para uma alfabetização de sucesso. Ela vai, então, abranger diversas habilidades, certo? E aqui
pode até ser um insight para vocês aí enquanto a isso, verificar se de fato você trabalha alguma delas, tá? Então, eu coloquei ali, ó, pré-requisitos para uma alfabetização de sucesso. Então, eu tenho rima, aliteração, jogos, consciência fonológica. Você, prof, trabalha a rima, aliteração, né? Consciência silábica, consciência fonêmica. Então, aqui eu tenho diversas habilidades dentro do processo de alfabetização, tá? Quando eu falei para vocês do Educa Fácil, que eu iria hoje mostrar para você, prof, o que traz o Educa Fácil, o Educa Fácil ele é composto por 35 apostilas. E desde lá da primeira sequência de coordenação motora, todas elas todos os requisitos estão nessa apostila, tá? Eu vou até abrir um pouquinho aqui, só para que você, prof, possa entender, tá? Eu tenho aqui, vou iniciar pela matemática, tá? É a que tá aqui primeiro, aqui já, o caderno de matemática. O caderno de matemática, ele é composto ali, eu tenho rima, eu tenho os jogos, consciência silábica, literação, enfim. Aqui eu consigo sim trabalhar no caderno de matemática. Então, aqui eu tenho alguma das habilidades, certo? Não somente esse caderno, porque só de matemática, se eu não me engano, são 5 cadernos, tá? Então, aqui eu tenho quantidade, né? A quantificação. Tem um jogo aqui também relacionado à letra, conforme indicação de cores. Aqui é bem bacana, porque essa atividade, inclusive, ela pode ser trabalhada não só aqui pede para contar, né? Ó, aqui pede, ó, pinte as letras abaixo, conforme as cores informadas no quadro, e que a gente possa, então, fazer uma contagem. Mas não necessariamente somente a contagem, a gente pode, então, trabalhar aqui a troca fonética. Então, muita criança tem, digamos assim, quando a gente vai trabalhar a consciência fonológica, muita criança ela tem troca pelo B, pelo D, pelo Q, pelo P, enfim, algumas trocas, ou pelo T, pelo F, enfim. Então, aqui a gente consegue trabalhar esse tipo de atividade, tá? Quantificação, e aí tem diversas. Aí tem aqui uma outra parte também, ó. Pinte a letra que falta e complete na palavrinha. Então, atividades aqui de consciência silábica. Eu tenho mais um pouquinho aqui também. Peraí, tá mole aqui a apostila hoje. Aí, ficou melhor. Atividades, então, escreva e pinte. Então, aqui a criança pode trabalhar um ditado, letrinhas que iniciam. Então, aqui a gente pode. Pinte a letrinha que começa com D. Aí, lua, quadrado, dente. Aqui a gente consegue trabalhar consciência fonológica, tá? Deixa eu ver se tem aqui, esse daqui na codificação. Caderninho de colorir. Aqui, ó. Isso é bem legal, ó. Aqui a gente consegue fazer uma leitura de leite também, né? Ó, eu sou a vaca, então aí precisa pintar. Isso no início do processo de alfabetização, tá? Eu sou o sapo, eu sou a abelha, e assim por diante. Deixa eu pegar uma outra apostila aqui. Essa daqui é a apostila de sílabas complexas, ó. Mas essa aqui eu vou deixar por último, tá? O alfabeto traçado, principalmente com crianças que estão no início do processo de alfabetização. Aqui eu tô falando dos pré-requisitos, tá? Ó, pintar também o que inicia, ó, lateral. Eu não vou conseguir mostrar tudo, porque senão vai ficar bem cansativo, tá? Mas todas as apostilas, elas estão com os pré-requisitos. Só para vocês terem noção da quantidade, porque tem muita apostila, é muita habilidade. Claro que todas estão alinhadas à BNCC, tá, profs? Ó, só para vocês terem uma noção da quantidade que tem no Educa Fácil, certo? Eu queria mostrar para você, prof, antes de... aqui, ó, da coordenação motora, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar, quando eu falo dos pré-requisitos ali, ó, sonoridade da palavra bola, tá? Então, aqui eu vou trabalhar muito consciência fonológica, vou trabalhar muito fonema. Então, eu tenho diversas atividades para trabalhar o fonema, tá? E eu tenho, inclusive, jogos que vão ajudar com isso também, tá? Deixa eu abrir aqui. Inclusive, eu tenho até o jogo de matemática.
a casinha. Deixa eu ver se a gente já encontra a casinha aqui para vocês. É bem legal. Aqui é da casinha, para que a gente possa trabalhar unidade, dezena, centena. Vem a parte do recorte no final da apostila para trabalhar também, certo? Essa daqui é somente de vogais. Olha a quantidade de atividades somente com vogais. E o bacana que você consegue trabalhar tranquilamente com aluno de inclusão, aluno com dificuldade também. Às vezes você está com uma turminha de terceiro, quarto ano e precisa trabalhar algumas atividades eficazes para avançar com esse aluno, então você consegue, tá? Olha que gracinha. E ela vai toda coloridinha, uma graça. Olha que lindo. Olha, descubra a palavrinha, complete com as vogais. Então ela tá um capricho mesmo, ó. Não vou conseguir mostrar tudo, né? Mas só para vocês terem uma noção. Ó. Aqui também, ó, pinte as vogais. Então eu tenho atividades correlacionadas a isso também. Todas elas aqui somente com vogais. Só essa daqui são vogais, tá? Tem outra de coordenação motora. Então, assim, todas elas, só para vocês entenderem do que eu estou falando dentro do slide, tá? Por quê? Aqui, eu vou mostrar só essa daqui para poder explicar o próximo slide. Ó, essa apostila aqui, principalmente para quem está no infantil 3, infantil 4, para que a gente possa introduzir depois a letrinha cursiva, a gente precisa trabalhar muito o traçado, né? Então, aqui tem diversas atividades para coordenação motora. Olha que gracinha, ó. Coloridinha, tem um alfabeto, numeral, ó. As bases. Ah, eu quero trabalhar a base C, a base D. Então, aí tem a base, uma gracinha, tá? Ó. Já com atividades natalinas também. Tem de tudo um pouquinho. Na verdade, o material ele é bem extenso e você consegue trabalhar iniciando já em janeiro e você consegue estender aí até dezembro tranquilamente, porque o material ele é bem extenso, né? São diversas apostilas, tá? Então aqui eu vou deixar essa depois sílabas simples e complexas para depois, tá? Só para você entender, prof. A gente precisa, claro, hoje, como educadora, como professora, como alfabetizadora, nós precisamos basear no acerto e não no erro. É claro que às vezes nós, professores, a gente fica com dúvida: será que realmente a gente está fazendo certo? Será que eu estou trabalhando uma atividade sistematizada, estruturada? Então, o que eu trago para você hoje é atividade sistematizada, atividade com objetivo intencional e estruturada. Por que estruturada? Porque aqui ela não está solta, ela já está organizada, certo? Em uma sequência para que você possa, então, evoluir com os seus alunos. E nada melhor do que atividade que ela está alinhada com o objetivo pedagógico, né? Quando a gente fala sobre alinhamento pedagógico, a coordenação, a direção, ela vai precisar entender como que é a sua estrutura, como que é o seu alinhamento pedagógico. Então, tudo isso está alinhado com a BNCC, tem um alinhamento com o objetivo pedagógico, sim. Por quê? Porque tudo isso ele é trabalhado dentro do processo de alfabetização. Garante o quê? Que os seus alunos, tá? Eles possam, então, desenvolver todas essas habilidades fundamentais, todas as habilidades que eu disse a você que são preditoras, certo? Reconhecimento de letra, compreensão dos sons, da fala, a formaçãozinha dessas palavras, as junções de sílabas, dos fonemas. Então, aqui tem uma estrutura já, né? Já sequenciada, que fica mais fácil para você, prof. E claro, você pode também trabalhar um material desse com uma necessidade individual. Às vezes, aquele seu aluno que precisa de uma atividade, certo? Então, aqui vai permitir que você possa, então, diferenciar tudo isso. Toda essa instrução para você, então, claro, aplicar
individual para aquele aluno. Ou você, prof, que tem uma clínica, um reforço escolar. Isso é crucial, porque assim, cada aluno, ele tem um ritmo de aprendizado diferente, certo? Isso é normal. Mas quando a gente traz uma estrutura, quando nós, professores, vamos trazer, então, uma confiança no nosso trabalho, uma atividade bacana, estruturada, isso vai ligar ao engajamento, à motivação, né? Essas atividades, elas vão ser o quê? Mais apropriadas, então vai engajar o nosso aluno, vai deixar ele motivado. Tem atividades no preto e branco, mas também tem atividades no colorido. Então, acontece o quê? Acontece o envolvimento, né? Ele é essencial para o processo de alfabetização. Principalmente, tá? Principalmente no início do ano, quando nós, então, pegamos aquela turminha. Nós não conhecemos, não é mesmo? Não conhece, não sabe como que é. E aí? Então, nesse processo de alfabetização, nós, professores, eu como professora, pedagoga, nós precisamos, então, claro, trazer, acolher aquele aluno. E nada melhor, não é mesmo? Em trazer atividades bacanas, estruturadas. Eu não coloquei nome do colégio, eu só coloquei nome, porque eu tive muitos feedbacks no meu direct lá do meu Instagram, tá? Aproveitando depois, tira um print dessa aula maravilhosa, posta lá no @prof.schaeffer, posta nos stories que eu vou compartilhar o seu perfil, tá, prof? Nessa outra apostila aqui, ó, deixa eu abrir um pouquinho a tela. Dessa outra aqui, que é formando palavras, são diversas atividades que é bem bacana a gente trabalhar o fonema, o sonzinho, não somente o grafema da letra, mas o sonzinho da letra. Então, diversas atividades, tá? Enquanto a isso, ó, completa a palavra. Tem um jogo aqui também. Olha que bacana. Já atividades para as crianças que estão um pouquinho mais avançadas. Então, consegui aplicar todas aquelas apostilas, Fer, e agora? Vai passando para a próxima, vai evoluindo. Então, as atividades elas vão ficando um pouquinho mais complexas. A gente vai trabalhando separação de sílaba, enfim, toda aquela organização, tá? Tem jogo. Deixa eu passar aqui um pouquinho, ó. Tem alguns jogos no finalzinho da apostila, tem o ditado. Então, não somente jogos, mas tem ditado. Então, você pode... Esse banco de palavras aqui você consegue utilizar como um ditado na sala de aula. Monta um ditado maluco. Aí, o ditado tá aqui no finalzinho, ó. Depois, ó. Eu coloquei as palavrinhas aqui para que a criança ela possa escrever. Também no colorido. Mas tem atividades no preto e branco, tá? Lembrando que também temos no preto e branco, ok? Mas... aquele aluno, inclusão em sala de aula, o colorido vai ser motivacional, vai ser bacana, vai chamar atenção. Então, eu prefiro, tá? Eu coloquei aí, né? Falando um pouquinho sobre a inclusão. Então, tem atividades também para isso, para que você possa desenvolver todo esse progresso dessas habilidades, tá? Então, são atividades certas que são aí projetadas, organizadas, estruturadas, de uma forma, então, que a gente possa desenvolver essas habilidades no processo de alfabetização. Então, falando que ela está estruturada, que ela está organizada, mas, claro, são habilidades que vão avançando conforme aí a leitura, a escrita de palavras, a escrita de frases, né? Então, aqui nós temos uma sequência organizada, para que você, prof, fique mais tranquila, mais leve, para começar o ano, certo? Então, eu coloquei, inclusive, no próximo slide, anote o código, antes que eu esqueça, tá? Número 7. Número 7, tá? Quais são essas habilidades que eu sempre falo, né? Quais são? Então, eu coloquei aqui, prof, ó, o conhecimento do princípio alfabético, que é o nome da letra, a escrita e o som. Então, eu preciso ter um basamento aqui, ó. Deixa eu pegar uma apostila que eu estou trabalhando somente atividades de consciência silábica ou consciência fonêmica. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Essa outra aqui, deixa eu ver o nome dela, só para organizar. Atividades extras, tá? Aqui eu tenho uma misturinha nessa apostila, certo? Dessas habilidades metalinguísticas que eu estou falando aqui, ok? Então, aqui eu preciso ter o reconhecimento do som, do grafema,
certo? E aqui atividades correlacionadas ao processo de alfabetização que irá ajudar o seu aluno. Então, aqui eu tenho, iniciando por vogais, depois consoantes. Daí, logo aqui, deixa eu abrir aqui, pera lá. Eu tenho já a questão dos números, eu tenho algumas aqui, ó. A pintura dirigida também, bem bacana, trabalhar inclusão e tudo mais. Eu falo isso porque com o meu aluno autista deu super certo, tá? Eu tive um engajamento excelente durante as aulas, consegui inclusive aplicar atividades depois de letra cursiva, que no meu caso era um desafio muito grande para o meu aluno autista. Eu consegui, certo? Tem atividades também, ó, de socioemocional, sentimentos que fala, tem do arco-íris, algumas pinturas também, tá? Então, é de tudo um pouquinho, certo? O que é importante você, prof, entender? Que você precisa trabalhar essas habilidades, certo? Então, eu tenho consciência fonológica, que eu já falei, a nomeação rápida, o reconhecimento da escrita, né? Quando a gente fala da esquerda para a direita, e a memória fonológica. Então, todas elas são importantíssimas. Sim, elas são habilidades preditoras essenciais para o processo de alfabetização, tá? E para que a criança aprende a ler e escrever? Ela precisa, então, ter habilidades prévias. Quando eu falo da educação infantil, que a educação infantil é primordial por conta disso, tá? Aqui, primeiro, consciência fonológica é uma habilidade metalinguística que deve ser trabalhada de uma forma estruturada. Eu até coloquei aí a casinha aí como alicerce, porque de fato a habilidade de consciência fonológica é o nosso alicerce para um processo de alfabetização bacana, sem lacunas. Então, vamos entender assim, ó. Digamos que hoje uma turminha de terceiro, quarto ano não sabe o que é rima, ou não consegue ter uma compreensão leitora de um texto, enfim, porque aconteceu algumas lacunas lá no processo de alfabetização, certo? Agora, quando é bem trabalhado, consciência fonológica, certo? A consciência silábica, fonêmica, rima, aliteração, quando é trabalhado bacana, nós montamos um alicerce forte, certo? Ou até mesmo raiz, quando a gente fala de árvores, eu dou sempre esse exemplo, né? Do alicerce da casa e da raiz. Então, quando a gente tem um alicerce bom, bacana, tudo dá certo ali do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano em diante. Mas o que acontece? Quando não é trabalhada, quando não é estruturada essas habilidades, aí acontecem as lacunas, aí acontecem os problemas, enfim. Aí são N fatores, né, prof, que eu acredito que você também, que está na sala de aula, assim como eu, sabe como é, não é mesmo? 2, qual seria a segunda habilidade? Eu coloquei lá, ó, consciência de que a língua falada, ela pode ser segmentada em unidades distintas. Então, o que acontece? Uma frase, ela é segmentada em palavras, das palavras em sílabas fonemas. Então, se eu vou dar um exemplo aqui agora da palavrinha bola. Então, eu tenho aqui, ó, a bola é azul, certo? Então, eu tenho a bola é azul. Então, aqui eu tenho 4 palavrinhas. Aqui eu já estou trabalhando consciência fonológica. Eu não estou trabalhando a escrita ou a letrinha em si. Eu estou trabalhando a quantificação. Então, eu tenho 4, ok? Depois, digamos aqui, sílabas, né? Então, vamos pegar a palavrinha bola. Bola. Tem dois pedacinhos, certo? E quais são os fonemas da palavrinha bola? Então, eu tenho b, o, l, a. Então, eu tenho bola. Então, aqui eu contemplo com 4 fonemas, certo? Então, é essencial não somente a criança entender, porque acontece muito isso. Ah, mas a minha criança, ela entende, ela sabe o alfabeto todo, não é mesmo? Ela sabe o alfabeto todo, ela tem o alfabeto todo decorado, mas ela não consegue juntar. Ou ela não consegue formular uma palavrinha. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes não foi trabalhado o som separado dessa letra, não foi trabalhado encontro vocálico. Então, aqui a gente precisa trabalhar junções,
não somente decorar, né? Quando a gente fala de silábico, né? Então, não necessariamente decorar, ba, bebi, bobu, não. Aqui, a criança ela já entende que o som da letrinha B é B, e a boca, do jeito que fica, o som do jeito que acontece. Depois, O, A. Então, a criança ela já vai conseguindo entender, porque você está trabalhando o fonema separado. E isso é trabalhar consciência fonológica, certo? Depois, a consciência de que essas são as mesmas unidades. Então, aqui a gente tem a separação de unidades. Ah, e se eu trocar, então, digamos aqui, ó, eu tenho a palavrinha bola e eu vou trocar, então, a letrinha B pela letrinha M. Então, a tia vai trocar, ó, mola. Como que é o sonzinho da letrinha M? Então, mola. Então, eu já fiz uma troca, entende? Aqui eu já estou trocando uma unidade, que seria um som, um fonema. Quando a gente faz essa troca, é o momento que a criança ela já consegue entender que pode sim trocar, que tem variações. Mesma coisa acontece com a letrinha A. A letrinha A eu tenho A, arco-íris, vamos lá, arco-íris. Ou anjo. Então, eu tenho 2 fonemas. Lembrando, claro, que nós temos aí 26 letras do alfabeto, somente 31 fonemas, por conta das vogais, tá? Então, aqui a gente consegue fazer a separação dessas menores unidades, certo? E 4, qual é a última habilidade? Desenvolver a consciência fonêmica, que é o resultado de uma leitura, né, fluente, uma compreensão aí mais fácil, uma leitura de leite. A quarta habilidade é a habilidade mais complexa, porque, na verdade, é o topo da nossa escadinha quando a gente fala de consciência fonêmica, tá? Então, a criança ela precisa entender a consciência fonológica, precisa trabalhar a rima, por isso que a rima a gente fala muito de parlenda, trabalha muito texto e tudo mais. Então, aqui, trabalha essas habilidades para chegar na consciência fonêmica, certo? Aqui, ó, outra apostila também que fala sobre números, ó, e palavras. Essa daqui está junta, é bem legal, ó. Essa apostila aqui, ó, palavras e números. Por quê? Essa daqui, ó, ela está junta, é bem legal essas habilidades aqui. Então, eu tenho um pouquinho de número, um pouquinho de palavra, eu tenho alguns jogos aqui também, jogos que você pode plastificar, tá? Depois direcionar para sua turminha, você pode plastificar e direcionar aí para sua aula de reforço, enfim, direcionar da maneira eficaz para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Vamos somar, então tem várias atividades aqui, ó, com continha de matemática, enfim, tem de tudo um pouquinho. E o meu xodó, claro, uma apostila de sílabas simples e uma apostila de sílabas complexas. Então aqui, ó, aqui a gente já vai trabalhar o quê? Essas habilidades que eu falei para vocês, que é a última aí, né, ó, da consciência fonêmica. Então, aqui são diversas atividades de junções. Então, aqui a gente consegue, ó, juntar sílabas, brincar com elas. Então, são atividades direcionadas, certo? E a de sílabas complexas, ó, essa daqui é um pouquinho mais complicadinha. Diferenciação CR, DR, RR, formulação de palavrinhas, introdução de letra cursiva, separação do que começa, do que inicia. Vamos trabalhar a literação também aqui, completar sílabas, ó, algumas também com a letrinha cursiva, e depois as junções aqui, onde você consegue trabalhar o som individual delas, certo? Aqui eu não consegui mostrar as 35. Por quê? Porque é muito, prof, é muito mesmo, não tem condições. Eu vou ficar aqui mais de 1 hora aqui mostrando para você, prof. Mas para que você tenha noção, tá, de quantidade, eu vou mostrar aqui novamente para você, prof, para que você possa ter uma certeza que tem material aí para o ano todo de 2024, não é mesmo? Porque, assim, de verdade, é muito material, é muito material. Eu fui montando, fui elaborando durante o ano, fui aplicando em minha sala de aula.
o que foi dando certo, o que eu achei bacana, eu fui separando em uma pasta, fui organizando, depois eu imprimi tudo, deixei uma via comigo, falei, bom, agora é o momento de mostrar para você, prof. Então, ó, uma noção da quantidade de material, material eficaz, um material que você pode aplicar com a sua sala de aula, com a sua turminha de reforço ou clínica, ou até mesmo você, prof, está no estágio, está fazendo estágio com uma turminha em sala de aula, com a prof, é bem bacana, porque você pode sim trabalhar com uma criança que está com um pouquinho mais de dificuldade, acolher essa criança para você. Não, prof, olha, eu tenho um material bacana que eu consigo acolher essa criança, eu vou aplicar com ela. Então, aqui você já consegue mostrar o seu trabalho, acolhe essa criança que necessita, acolhe essa criança com inclusão que necessita de você, prof. Então, você consegue trabalhar, inclusive, esse material, certo? E claro que eu não poderia deixar de compartilhar com você, prof, todo esse material, que é o Educa Fácil. E o meu planner, falei do meu planner para você, né, prof? Acabei nem mostrando. O meu planner é esse daqui, contempla 100 páginas, tá? Toda organizada, estruturada, para você, prof, também. Deixa eu tirar esse daqui, deixar um pouquinho maior, para ficar mais fácil, né? Ó, o planner, ele é composto não somente, né, o calendário, claro, organização de meta. Peraí, tá ruim aqui. Organização de meta, estrutura. Depois eu tenho todos os dados pessoais, organização de login e senha. Ó, depois canais, contatos. Ah, bacana, ó. Informação de equipe de apoio, equipe gestora, equipe pedagógica, para que você possa ter um controle, sabe? Eu gosto bastante disso. Depois, atestados. Deixa eu virar para cá, gente. Oh, meu Deus. Ó, depois eu tenho essa parte aqui é bacana por conta de organização, né? Então, ó, atestados, as faltas. Então, para que você possa anotar as abonadas, as faltas de HTPC. Planejamento, eu tenho semanal, mensal, tá? Estruturado com os checklists para dia da semana. Deixei o mensal também para você, prof. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Depois eu tenho esse outro aqui também. São 3 modelinhos no mensal, tá? Esse outro no mensal. E eu tenho uma estrutura aqui no semanal, com a folha deitada também. Eu prefiro, tá? Então, aí, dependendo da turminha, ó, esse daqui, principalmente para educação infantil, né? Gosto bastante desse. Uso até hoje. Calendário escolar, datas comemorativas, então eu coloquei do ano todo para você estruturar certinho. Os eventos aí do bimestre, do trimestre, dados da turma. Então, você vai colocar aqui chamada, informação do aluno. Eu deixei alergia, medicação, ocorrência, alunos com dificuldade. Então, eu coloquei qual é a dificuldade, qual que é a estratégia que você vai aplicar, o que você vai colocar para avançar com essa criança, ok? O aluno que é encaminhado para algum atendimento, se é psicopedagoga, se é fono, contato com a família, atestado, checklist, chamada de turma. Então, tem de tudo aqui. Falta, aluno com excesso de falta, aniversariante, anotações, checklist. Bom, isso porque não está duplicado, tá? Tem como você duplicar? Tem como duplicar. Sem duplicar, já deu aí 100 folhas, tá? Mas tem como você duplicar, certo? Mas, claro, não podia deixar de compartilhar todo esse material. Na verdade, eu falo que é não somente um projeto, sabe? Foi tudo muito bem estruturado, muito bem alinhado, foi o ano todo. Então, assim, eu fui aplicando, fui colocando em sala, fui testando de fato se a minha turma ia gostar, se ia dar certo. Então, vocês percebem que tem aqui atividades não só no preto e branco, mas no colorido também. Então, tem 2 jogadas, tem mais de 1000 atividades. Então, você consegue selecionar, cortar, joga no Word, coloca a logo do colégio, estrutura com o seu nome, porque eu coloquei aqui, ó, somente, ó, só para que você possa ter uma noção, o nome e a data. Eu não coloquei colégio nada, porque até foi um pedido no meu direct para não colocar, porque eu tenho muita prof,
muita prof que tem clínica. Então, por esse motivo, foi feito dessa maneira, certo? O Educa Fácil, ele é composto por 1.000 atividades, 35 apostilas, 100% práticas, de acordo com a BNCC, claro. E eu vou abranger o quê? Educação infantil, berçário, até Fundamental 1. Então, até o 5º ano, tranquilamente, certo? Caso exceções, que tem alguma criança com dificuldade, você consegue também, ok? E, claro, hoje, quem está comigo aqui nessa aula irá ganhar 3 bônus, tá? Meu projeto do meio ambiente, a carta para famílias e o e-book de classes gramaticais. O e-book de classes gramaticais, ele é completíssimo, são 20 folhas, são todas de conceito, para que você possa colocar na sua sala de aula. Está na minha sala de aula, então eu tenho lá certinho, sílabas, verbo, conjunções. Então, assim, tem todas as classes gramaticais, tá? Tá bem estruturado. E aí você vai separar de acordo com a sua sala. Na minha sala, eu coloquei encontro vocálico, né? Então, ali eu coloquei o que eu preciso. E você vai colocar o que você precisa, certo? Então, para hoje, somente hoje, tá, prof? 3 bônus. Olha, incríveis, tá? Imperdível, literalmente, porque assim, eu nunca fiz um material tão extenso e ainda por cima com bônus, não é mesmo? E tudo isso por um valor de R$ 47,00 à vista. Eu coloquei 9 parcelinhas de R$ 6,00. Ele é composto por um certificado de 240 horas, certo? Então, você vai receber todo o Educa Fácil, o projeto completo, mais os 3 bônus, ok? E um certificado de 240 horas. Lembrando que dentro da plataforma terá os módulos organizados certinho para você baixar tudo em PDF, ok? E o outro é com 300 horas, mas o que ele tem além? Ele tem uma apostila, tá? Especializada de sondagem de consciência fonológica e mais o planner. Então você recebe o kit da Educa Fácil, uma apostila de sondagem de consciência fonológica e mais o planner por R$ 67,00 à vista. 12 parcelas de R$ 6,73. Gente, tá muito em conta, um preço muito em conta mesmo, de verdade. Porque no primeiro módulo ali, eu tenho 240 horas de certificação, certo? No valor de R$ 47,00. Você tem aqui 35 apostilas, prof. Tá saindo assim, mais ou menos aí 2 e pouco cada uma, né? Mais ou menos aí jogando. E aí, claro, com os bônus, porque se fosse para contar com o bônus, só o projeto do meio ambiente ele é vendido por R$19,90. Fora, né, os cards de família, que também acho que é R$24,90. Então, assim, se for para poder somar, já passou, não é mesmo? O Educa Fácil está saindo por R$ 47,00 à vista, ou R$ 67,00 à vista, junto com o planner, tá? Esse planner aqui você recebe no combo de 300 horas. Prof, anote aí o último código, eu tenho certeza que você já irá finalizar a sua inscrição. Anote aí o número 7. Eu aguardo por você no grupo de WhatsApp. O grupo estará aberto para que a gente possa, então, conversar, trocar ideias também desse material e dos novos materiais aí, que na próxima semana já terá outros projetos, outros materiais. Já estou preparando painéis também para decoração de sala de aula, para minha sala de aula. E, claro, vou compartilhar com você também, prof. Não esqueço, claro, vou compartilhar com você também. Mas garanta essa oportunidade incrível. Lembrando que esse preço é para quem está comigo aqui, tá? Para quem está comigo nessa aula, vai garantir esse valor. Na próxima semana, nós vamos voltar com o valor aí normal, provavelmente será R$ 97,00. Então, aproveita, garanta, já entra com o pé direito, já 2024 com o pé direito, já garantindo todo o material, confiante que você irá sim agregar valor nos seus alunos, irá trabalhar com as habilidades corretas para a sala de aula, trabalhando habilidades preditoras no processo de alfabetização e tendo certeza que são atividades eficazes. Esquece folhinha solta de internet,
atividade que não tem sentido, atividade que não tem objetivo, não tem intencionalidade nenhuma. Isso foi pensado no processo de alfabetização. E eu tenho certeza que irá te auxiliar em sala de aula, prof. Então, eu espero por você até lá no grupo de WhatsApp, viu? Até!